e Silvia Fã. Vamos ao início? Não, pode deixar passar direto para ela. Boa noite aos senhores. Dando continuidade, então, à última palestra do curso de capacitação do advogado iniciante. Antes de mais nada, quero cumprimentar meus colegas de mesa, Gustavo Pereira, Silvia Fã e também o Dr. Guilherme Lucchesi. Antes de dar início à palestra de hoje, eu gostaria de dar alguns recados aos senhores. O primeiro dele, mais importante, é convidá-los a participar das reuniões da Comissão dos Advogados de Início de Carreira. A primeira reunião que teremos nesse mês vai acontecer agora na próxima segunda-feira, tá? Dia 15 do 4, às 19 horas, no Espaço Cultural. Em regra, as reuniões são na primeira segunda-feira do mês. Esse mês a gente está, né, um pouco aí atrasado devido à Páscoa, enfim, aos feriados que tiveram. Mas já fica o convite para os senhores participarem. É uma comissão bem aberta, a gente desenvolve aí vários projetos, dentre eles, um é o curso de capacitação que os senhores estão participando hoje. Outro projeto é o projeto filantrópico, né? Nós temos uma subcomissão de trabalhos filantrópicos, inclusive os alimentos que os senhores fizeram a doação vão para essa subcomissão, né? Que, enfim, desenvolve aí um trabalho muito interessante junto à comunidade. Outras, né, comissões que nós temos aqui, por exemplo, também da Semana do Advogado, que está em andamento, que teremos provavelmente em agosto, ainda não temos a data definida. Mas são projetos que, desde já, convidamos todos os senhores a participarem, a colaborarem, a contribuírem aí de alguma forma. Também lembro que a nossa comissão de advogados iniciantes tem uma fanpage no Facebook, tá? Se vocês puderem ir lá e dar um curtir, assim os senhores receberão, sempre que possível, aí todas as novidades, cursos, tudo que acontece na comissão de relevante, como eu falei, a Semana do Advogado e os outros cursos, esses trabalhos, são postados lá. Então, se os senhores quiserem ficar atualizados sobre o que está acontecendo, dê um curtir na nossa página e sempre que a gente postar as informações lá, estarão chegando aos senhores. Então, só lembrando aí, a fanpage é Comissão dos Advogados Iniciantes, OAB Paraná. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao Dr. Guilherme Lucchesi, que vai fazer a leitura, tá, do currículo da palestrante dessa noite. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Eloy. A doutora Nayara Tattarin Sepulcre é advogada, é mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, graduada em Direito do Estado pela mesma instituição, é pós-graduada em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET, membro do Instituto de Direito Tributário do Estado do Paraná e também é professora convidada da pós-graduação do Centro Universitário Curitiba. Passo então a palavra à professora Nayara para proferir a conferência agora da noite. Boa noite, Dr. Guilherme, Dr. Eloy, Dr. Gustavo e demais amigos, colegas. Inicialmente, quero agradecer o convite da Comissão de Advogados Iniciantes, especialmente na professora da sua presidente, que está aqui presente, a Sabrina, a doutora Sabrina. Quero primeiro dizer que, quando eu dei início à atividade de advocacia, cerca de uns 20, 30 anos atrás, talvez um pouco menos, eu procurei um manual de orientação, algumas dicas, né, os elementos essenciais para um advogado iniciante, e eu confesso não ter encontrado. Então, quando eu vi o programa desse curso, realmente eu fiquei bastante encantada e animada em ver que realmente
essa comissão está oferecendo um conteúdo que a gente não encontra em lugar algum. Então, está de parabéns a comissão, e esse é um motivo de satisfação adicional para mim, em especial para falar de um tema que me é tão caríssimo, que é a tributação na advocacia. Tributação é um tema caro não só para mim, né? No Brasil, a tributação é caro para todos, e sinto dizer, para os advogados, isso não é uma exceção. A tributação pesa, sim, e ela é um custo inevitável. Então, nessa condição, a questão passa a ser como eu vou suportar esse custo, qual é a maneira mais conveniente, e o quanto desse sofrimento que eu vou ter que passar. O sofrimento, de fato, é inevitável. Então, aqui, acho que é importante a gente considerar, eu não tenho esse pudor de dizer, nós, advogados, nós podemos não ser empresários em sentido estrito, mas nós somos empreendedores. Existe uma finalidade econômica na nossa atividade, sim, embora o nosso ânimo principal seja o exercício da atividade intelectual, mas que, como bons empreendedores, nós devemos pesar esses fatores, e um desses fatores de custo no empreendimento é a tributação. Então, esse é o objetivo e o enfoque dessa palestra de hoje. Eu vou tentar ser rápida, porque a gente acabou atrasando um pouquinho, então eu vou realmente me concentrar nos aspectos essenciais, com o objetivo principal de trazer um panorama essencial, de mostrar para vocês quais os tributos que incidem, alguns comparativos entre diferentes regimes tributários. Basicamente, vai ser esse o teor da nossa conversa. Como que a gente vai desenvolver? Vamos tratar, embora o tema seja advogado individual e sociedade de advogados, nós vamos tratar da tributação na advocacia em três categorias de pessoas. A primeira, o bonequinho de gravata ali, representa o advogado autônomo, o profissional individual que trabalha por conta. Os dois rapazinhos de gravata são a sociedade de advogados, pessoa jurídica formada por 2 ou mais advogados. E o terceiro quadrinho ali, que a gente vê um pagando para o outro, é o advogado remunerado, aquele que recebe dinheiro da sociedade a qualquer título, seja como sócio, seja como funcionário, como advogado contratado, seja como associado. Antes disso, eu só vou passar um quadro geral mostrando todos os tributos que incidem nas 3 categorias. Depois é que nós vamos entrar no cerne da exposição, que vai ser o tributo a tributo. E aí, em cada figura tributária, a gente vai analisar essas 3 situações: autônomos, sociedade de advogados e os advogados remunerados. Muito bem. Por fim, a gente vai passar algumas questões específicas muito rapidamente, como OAB, contribuição sindical e outras questões, e vamos terminar com alguns comparativos e orientações gerais para os marinheiros de primeira viagem. Então, vamos ao quadro. Basicamente, são esses tributos que estão ali na coluna da esquerda que incidem na advocacia: o imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, ISS, INSS e PIS/COFINS. Aqui eu vou adiantar a animação para a gente ver o quadro inteiro. Como vocês percebem, a sociedade de advogados é o único que se submete a todas as figuras tributárias. Mas isso não quer dizer em absoluto que é ele quem vai pagar mais. E nós já veremos o porquê. O advogado autônomo só não se submete à contribuição social sobre o lucro e a PIS/COFINS, que são tributos próprios de pessoas jurídicas. E o advogado remunerado, ele não se submete, além desses dois, ao ISS. E o imposto de renda e o INSS varia conforme a situação, conforme ele seja associado, sócio ou remunerado, e isso eu também vou detalhar mais adiante. Ok, então vamos ao imposto de renda, que é a menina dos olhos do direito tributário, né? Começando pelo autônomo. O advogado autônomo, ele paga IRPF ou IRPJ?
Para muitos de vocês isso pode parecer óbvio, mas não custa a gente insistir nesse ponto. O advogado autônomo necessariamente paga IRPF. Não existe, para fins tributários, nenhuma espécie de equiparação do advogado autônomo à pessoa jurídica. Então, o advogado autônomo ele é pessoa física e, como tal, ele paga tributos. Então, isso quer dizer o seguinte, que na declaração de ajuste anual, ali até abril de cada ano, o advogado vai submeter todos os rendimentos que ele recebeu como advogado, todos os rendimentos que ele recebeu como pessoa física também. Então, por exemplo, vamos supor que o Dr. Eloy é um advogado autônomo e, nessa condição, ele recebeu seus honorários no ano calendário de 2012. A sua base tributável vai ser composta tanto pelos seus honorários advocatícios, como também pelos seus rendimentos de aluguéis, pela sua aposentadoria, que você certamente recebe. E suas deduções vão ser não só as suas deduções como advogado, terá direito à dedução, por exemplo, do salário da secretária, da bolsa de estagiário, outras despesas do escritório, a gente já vai ver, mas também as suas deduções que o senhor tem como pai de família, pai de 3 filhos, fica doente, paga a pensão para a ex-mulher. Então, tudo isso entra no balaio geral da pessoa física na declaração de ajuste anual. Ok, então, essa é a primeira regra. Tem algumas especificidades. Embora exista esse ajuste anual, o acerto de contas seja no final do ano calendário, como todas as pessoas físicas devem se submeter, a legislação obriga, institui uma espécie de antecipação do tributo. Isso para facilitar a arrecadação, mas também para permitir que a Receita trabalhe com o seu dinheiro, certo? Então, na condição de pessoa física, profissional autônomo, todos os honorários que forem sendo recebidos vão ter já, de imediato, uma mordida já dos cofres públicos. Então, a forma como isso vai ocorrer vai depender de quem é o seu cliente, quem está lhe pagando. É um cliente pessoa física ou um cliente pessoa jurídica? Se o seu cliente for pessoa física, não existe uma retenção na fonte, quer dizer, a pessoa física não é obrigada a reter e fazer o recolhimento para os cofres públicos do seu imposto de renda. Mas aí é você quem é obrigado a informar isso no que a gente chama de livro caixa, é um sisteminha, um programinha que você baixa na Receita Federal. Você é informado a informar isso e recolher naquele mês correspondente o valor do tributo que incide sobre aqueles honorários. Esse valor vai seguir a tabela progressiva mensal. Então, são aquelas alíquotas que a gente já conhece, 0, 7,5, 15, 22 e 27,5. E sinto dizer que, como realmente as nossas faixas não são muito interessantes, se você receber os honorários acima de 4.000 e pouquinhos reais, já está sujeito à alíquota máxima. Quer dizer que a mordida do leão aqui já vai ser cerca de 1/3 dos seus honorários. Ao passo que, e esse é o primeiro grande balde de água fria para quem quer advogar sozinho, se você é pessoa jurídica, nessa mesma situação, e recebe de outra pessoa jurídica os seus honorários contratuais, essa mordida será de apenas 1,5%. Então, a diferença é realmente brutal. Embora exista depois esse ajuste de contas no final do ano, o fato é que você é privado de um valor muito expressivo já no momento do pagamento. E como que é feito? Então, eu mencionei que no caso de pessoa física, isso é feito por carnê-leão. Então, você informa no sistema da Receita, ele gera um boletim e faz o pagamento. No caso de pessoa jurídica, isso deve ser retido na fonte. Isso, na prática, significa: você emite um recibo de pagamento de autônomo para o seu cliente, pessoa jurídica,
E já nesse recibo você deve destacar o imposto devido naquela operação. Então, por exemplo, está recebendo R$10.000 de honorários. 2.750 já deve ser retido e o seu cliente só vai pagar o valor líquido já com esse desconto. Ok. Mas para não desanimá-los, existem algumas deduções que podem aliviar um pouquinho essa conta no final do ano. Eu mencionei que existe um livro caixa em que você declara mensalmente aqueles valores que foram recebidos. Nesse mesmo livro caixa, o advogado vai declarar também as suas despesas em que incorreu naquele mês. Então, por exemplo, essas informações, inclusive, elas estão não só previstas na legislação, mas elas também, algumas questões mais específicas, constam do próprio site da Receita. Então, esse é um posicionamento já admitido administrativamente. Então, veja, olha, o salário da secretária, o autônomo pode deduzir, a bolsa do estagiário, despesas de custeio em geral, como aluguel, água, luz, telefone, material de escritório, conservação, limpeza. Vejam que interessante isso aqui. O advogado não pode ainda abrir um escritório, ele trabalha em casa. Nessa situação específica, ele pode reputar 1/5 das suas despesas domésticas, com essas categorias que eu listei ali, como despesas de advocacia. É uma presunção legal para beneficiar o advogado que não tem estrutura própria de um escritório e trabalha em casa. Esses investimentos na própria profissão intelectual, é necessário que eles sejam dedutíveis e não é por outro motivo que a Receita Federal admite essa dedução. Então, livros, jornais, revistas, encontros científicos, congresso na Bahia e em outros lugares, seminários, inclusive inscrição, hospedagem, transporte, tudo isso pode ser deduzido. A única questão é que todos esses recibos devem estar devidamente identificados. O beneficiário, o advogado que vai se valer dessa dedução, deve constar nesse recibo de pagamento, ok? Infelizmente, não são dedutíveis despesas com transporte, bens de capital de um modo geral, então equipamentos, máquinas, computadores, despesas com a instalação do escritório não são dedutíveis no advogado autônomo. Existe um corte que a legislação faz, que é limitar essas deduções às receitas que o advogado ofere no mês. Então, se nós recebemos como autônomos R$10.000 naquele mês, as despesas só são dedutíveis até os R$10.000, para evitar justamente que as despesas com a advocacia sejam dedutíveis de outras rendas que o advogado tenha. Tá? Então, realmente só aproveita a própria receita da atividade. Então, esse daí é o cenário geral do IRPF num ano calendário globalmente considerado. Vocês vejam que, embora tenha essas alíquotas, no ajuste anual a alíquota efetiva reduz um pouquinho e a mordida já não é tão grande assim. Então, vamos considerar, por exemplo, um advogado que ganha um pouquinho acima de 50 mil. O IRPF no fim do ano calendário, depois dos ajustes, vai ser aproximadamente de R$ 4.600. Tá? E isso fora as deduções. Então, pode já haver uma redução ainda maior desse valor. Então, agora vamos passar para o imposto de renda da sociedade de advogados. E aqui a gente vai inserir também a contribuição social sobre o lucro, porque eles seguem as mesmas regras, é o mesmo regime, então a gente vai tratar dos dois em conjunto. Bem, para tratar de RPJ, necessariamente a gente deve considerar os dois regimes possíveis de tributação, que é o regime do lucro real e do lucro presumido. O lucro real, como o próprio nome diz, está preocupado realmente em aferir o efetivo acréscimo patrimonial do contribuinte. Então,
sendo a base de cálculo, sendo o fato gerador do imposto de renda, acréscimo patrimonial, riqueza nova, ganho, o objetivo do lucro real é ver, na verdade dos fatos, qual é o ganho que o advogado, que a sociedade de advogados, a pessoa jurídica, auferiu naquele ano. Já o lucro presumido, como o próprio nome diz também, e todos vocês advogados já devem ter tido algumas noções de tributário, ele presume, pela aplicação de uma alíquota, o lucro que a sociedade, a pessoa jurídica, auferiu naquele exercício fiscal. Isso significa o quê? Uma sistemática muito mais simplificada, não é preciso fazer ajustes, exclusões, compensações, é simplesmente pegar todas as entradas, todas as receitas de uma pessoa jurídica e aplicar 32%. Como se fosse assim, 68% é despesa, são deduções que a pessoa jurídica teria direito, e só 32% realmente é lucro. Quer dizer, não confundam esses 32% com alíquota. Essa é a base de cálculo para aplicação da alíquota no lucro presumido. Isso explica, vocês podem imaginar, por que o lucro presumido costuma ser muito mais interessante que o lucro real. Eu, pessoalmente, tenho feito aqui sim uma enquete com todos os advogados conhecidos que trabalham em sociedade. Eu não conheci nenhum ainda que tenha optado pelo lucro real. Porque, de fato, aqui na frente eu trouxe um comparativo, eu vou pular e já volto ali. Aqui nós fizemos uma estimativa de uma sociedade que auferiu R$1 milhão. Uma delas optou pelo lucro presumido e a outra pelo lucro real. Nós superestimamos as despesas justamente para vocês terem uma ideia desse quadro. Vejam, mesmo essa sociedade tendo R$500 mil de despesa, metade das suas receitas, ainda assim